Os irmãos sabem, lembram qual será o tema do acampamento? Vai ganhar um copinho de café, do melhor café das galáxias, quem souber. Não é um copo grande não, é o pequeno. Já? O que é? Como é? Vivendo com esperança. Mas o que é esperança? A gente vai descobrir isso lá no acampamento. A gente vai descobrir lá o que é esperança, como é que ela age em nós, né? Nós vamos descobrir isso lá no acampamento. Ainda tem tempo ainda de você se inscrever para o acampamento. Hoje à noite eu queria dar uma pontinha sobre essa questão da esperança, mas não é uma pontinha porque é alguma coisa simples. Não, é porque isso está na palavra de Deus, mas é só para dar um gosto, né, para quem vai para o acampamento e para quem não vai para o acampamento. O tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje à noite é esperança, o suporte da caminhada cristã. Será que a caminhada cristã é fácil? É fácil para você? É fácil para você ser crente na sua família? É fácil para você ser crente no seu trabalho, na sua escola? Será que é fácil? Eu tenho absoluta certeza que não. Isso não é fácil. Cada dia, né, tem alguma coisa nova. Muitas vezes são crises, muitas vezes lágrimas, muitas vezes somos mal compreendidos. Muitas vezes eles querem nos fazer perder a nossa fé, a nossa esperança. Muitas vezes, né? De muitas maneiras. A mídia está cheia, né, dessas questões que chamam a nossa atenção para o fato de que precisamos continuar tendo postura no meio dessa sociedade. Uma sociedade que colocou Deus de lado, que não quer saber de Deus, uma sociedade que está vivendo seus próprios valores e seus próprios princípios, que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, com as Escrituras. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 1, a gente vai ler versos 1 a 4. Tito capítulo 1, versos 1 a 4. Tito é uma das cartas do apóstolo Paulo a pessoas, a líderes. Ele escreveu a igrejas e escreveu algumas cartas a líderes, como Timóteo e Tito. Filemão também é uma dessas cartas que Paulo escreveu a pessoas. Mas essas cartas escritas tanto a igrejas quanto a pessoas tem ensino de Deus, ensino apostólico, ensino de Deus para a nossa vida cristã. Então eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia, Tito 1, versos 1 a 4, está escrito o seguinte, queridos: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está então escrevendo essa carta a Tito. Tito era um cristão grego, convertido e discipulado, tendo como seu evangelista e mestre o apóstolo Paulo. Então ele ouviu o evangelho e foi discipulado por esse apóstolo, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para ele. Tito passou então a ser companheiro e ajudante do apóstolo e foi deixado na ilha de Creta, uma ilha pertencente à Grécia.
e ele foi deixado lá pelo apóstolo Paulo para organizar as igrejas daquela ilha, formar liderança e tratar dos problemas causados pelos falsos mestres que misturavam a lei judaica com o evangelho da graça, e também pelo mau testemunho de alguns cristãos gentios que usavam a mensagem da graça para viverem perversas paixões. Paulo então vai chamar a atenção de Tito para isso, porque ele vai dizer no próximo parágrafo dessa carta que ele deixou Tito em Creta exatamente para fazer isso. Tito ficou em Creta com essa incumbência de organizar as igrejas, formar liderança e tratar dos problemas que estavam sendo causados ali, tanto por judeus, por causa da lei, misturando a lei com o evangelho, que dá alguma coisa que não é, na verdade, para alcançar as pessoas com o evangelho da graça de Deus. E também por causa do mau testemunho de alguns cristãos da própria região, da própria ilha, da própria Grécia. Essas pessoas, esses cristãos que estavam dando mau testemunho, usavam a mensagem da graça. Eles diziam: não, a graça de Deus, por causa da graça a gente pode fazer tudo. E eles usavam isso então para praticarem perversas paixões. Eu fico pensando, irmãos, que essa mensagem é tão atual. É tão atual. Muitas vezes ainda confundimos, e ainda temos muita gente confundindo o evangelho da graça com a possibilidade de viver a sua maneira, do seu jeito, com atitudes que não glorificam a Deus. Por causa disso, irmãos, desse trabalho tão árduo para Tito, Tito precisava ser animado e ter a sua paciência e amor renovados e fortalecidos. Por isso Paulo escreve essa carta endereçada especialmente para ele, mas é claro que ela tem ensino de Deus para nós. Paulo começa essa carta, como ele começa algumas outras, falando quem ele é. E ele diz que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo usa esses dois títulos, nem sempre nas outras cartas ele usa os dois títulos, né? Mas ele às vezes usa apenas servo de Deus ou servo de Cristo, mas aqui ele usa esses dois títulos, primeiro, para identificar o comprometimento do seu chamado. E a gente precisa prestar bem atenção nisso. O comprometimento do nosso chamado. Ele é servo. E a palavra servo, a gente já disse na quarta-feira, lendo Romanos com os irmãos, que essa palavra ela é muito abrandada quando a gente usa a expressão servo. Porque na verdade é escravo. Escravo de Deus. Ele precisa identificar com essa expressão que ele foi chamado por Deus, primeiramente, para ser servo de Deus. E ele precisa estar consciente disso. Quando tiver que enfrentar lutas, perseguições e sofrimento, ele será sempre escravo de Deus. Portanto, ele não devia temer isso, porque ele é escravo de Deus e Deus está no controle da vida dele. Deus é o Senhor dele. Deus vai cuidar dele. Se ele tiver que passar por lutas e perseguições, aflições, Deus é o dono da vida dele. Deus é o seu dono. Sabia disso? Você foi chamado para ser servo. Todos nós fomos chamados, temos essa vocação para ser servos, escravos, e ele é dono da nossa vida. Portanto, se tivermos que enfrentar lutas, angústias, o dono da nossa vida vai cuidar de nós. Provavelmente, ou nós vamos morrer por causa de algum conflito, ou Deus vai nos livrar dele. Mas, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Ah, meus irmãos, como isso renova as nossas forças, renova a nossa vida cristã. Paulo está escrevendo isso, lembrando que ele está escrevendo para animar Tito. Ele diz: Tito, eu sou escravo de Deus, Ele é o meu dono. Segundo, ele começa essa carta também dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Isso tem a ver que Paulo quer demonstrar a importância do trabalho dele, como evangelista, como ensinador, como mestre, como apóstolo. Ele foi enviado, essa é a palavra apóstolo, a gente também já mencionou isso na quarta-feira. Venha na quarta-feira, venha orar. Nós estamos lendo Romanos na quarta-feira. Venha na quarta-feira para a gente orar e a gente lê o que está escrito nessa carta espetacular, que é Romanos. Não que as outras não sejam, mas é talvez a carta mais firme na doutrina, no ensino de Deus, no que Deus fez, como Ele fez. Romanos é essa carta. Mas hoje é Tito, não é Romanos, não é? Então, primeiro, para identificar o comprometimento do chamado, ele diz: eu sou escravo de Deus. E segundo, para demonstrar a importância do seu trabalho, ele diz: eu sou apóstolo de Jesus, eu sou enviado. E o apóstolo é enviado para resolver ou para fazer a tarefa daquele que o enviou. Então ele está dizendo: eu fui chamado para ser escravo de Deus e me tornei apóstolo, enviado de Jesus, porque Jesus tem uma tarefa para ser feita e Ele me enviou para realizar essa tarefa. Por causa disso, Paulo precisa estar convencido que a obra não é dele, o poder não é dele, a mensagem não é dele, mas daquele que o enviou. Por que isso? Por que ele precisa estar consciente disso, irmãos? Porque isso o livrará da soberba de aceitar aplauso e reconhecimento humano. Se ele sabe que a obra é de Jesus, que o poder é de Jesus, que a mensagem é de Jesus, isso não dará a ele o direito de ser aplaudido. Ele não terá o direito de olhar para si e dizer: não, eu mereço aplauso porque eu sou apóstolo. Eu mereço o melhor, eu mereço todos os dízimos e ofertas porque eu sou apóstolo. Nada disso, não tem a ver com isso. Pelo contrário, é para que ele saiba que não é dono de nada, porque tudo é do Senhor Jesus. Tudo é dele. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, de quem você é e o que você é. Todos nós também fomos chamados pelo mesmo Deus que chamou esse homem. Todos nós fomos chamados e também enviados para proclamar essa mensagem que não é nossa, com um poder que não é nosso, tudo para a glória de Deus. Na sequência, meus irmãos, Paulo vai falar qual é o propósito do ministério do apóstolo. Primeiro ele diz que o propósito do ministério do apóstolo é promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então ele foi chamado, foi enviado para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou seja, ele vai trabalhar a fim de que aqueles que foram escolhidos por Deus possam crescer na fé, possam confiar em Deus, possam ter a sua fé desenvolvida, tendo em vista que a fé é dos eleitos de Deus. E somente os eleitos de Deus perseveram na fé. Há pessoas que
entram na igreja, vão para a escola bíblica, participam de todos os cultos, né? A gente pensa assim, puxa, que bênção! E aí eles desaparecem. E a gente fica pensando, o que aconteceu? E eles vão viver como se nunca tivessem sequer ouvido uma só palavra do Evangelho. Paulo está dizendo, a fé é dos eleitos, porque só os eleitos vão perseverar. Por isso eles precisam crescer, se firmar. E o que firma a gente na fé é a palavra de Deus. Então, o propósito do ministério apostólico é, primeiro, promover a fé que é dos eleitos, e segundo, promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que isso significa? Que o apóstolo deveria se esforçar para que os eleitos de Deus, ou eleitos por Deus, não sejam enganados por uma fé cega, irracional, baseada em fábulas. A nossa fé não pode estar baseada em fábula, em contos. Não, a fé do cristão não pode ter esse fundamento, as fábulas. E a gente lembra, irmãos, que os gregos eram experientes em fábulas. Eles gostavam de contos e de fábulas. Nossa fé não pode estar baseada também nos falsos ensinos daqueles que professavam a fé, mas viviam como ímpios. Paulo diz, não, o ministério apostólico é para promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Segundo Paulo, meus irmãos, esse conhecimento da verdade não pode ser algo subjetivo. Não, eu sou de uma religião. Não é isso não que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que esse conhecimento da verdade pode ser algo subjetivo. Mas esse conhecimento da verdade deve se revelar através da piedade. Ou seja, que seja visível através das atitudes de uma vida transformada por essa verdade de Deus. Então fomos chamados para essa fé. De um certo sentido, nós também fomos enviados para proclamar essa fé. Mas a fé não é algo subjetivo, que a gente não possa revelar com a vida. Paulo está dizendo, não é assim não. Tem a ver com a piedade. É a fé colocada em prática nas ações, nas atitudes. É isso que é a piedade. Viver com piedade é glorificar a Deus com as nossas atitudes, com nossas palavras, com nossas ações. A gente disse que ia falar sobre esperança, o suporte da vida cristã. Lembram? Vocês não lembram ainda disso? Do início? Então, depois de falar sobre isso, sobre quem ele é e sobre qual é o propósito do ministério para o qual Deus o chamou, ele vai dizer que o que sustenta a caminhada do cristão em meio aos desafios da vida, em meio às crises pessoais, ou você nunca teve crise pessoal de fé mesmo, ou você nunca se pegou em choque, né? Quando foi despedido do trabalho, você pensava, Deus nunca vai deixar que eu seja despedido do trabalho, que eu não tenha como ganhar o meu sustento. Talvez você já tenha perdido alguém, e você talvez pensasse, nunca, né, Deus vai tirar meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Deus nunca vai fazer isso, mas isso aconteceu. E aí a gente se pega num turbilhão de pensamentos, num turbilhão de
ideias, não é? Que às vezes nós não encontramos lugar nas Escrituras, mas por causa do amor de Deus por nós, o Senhor Deus sustenta a nossa vida. Então, só para recobrar um pouquinho o que a gente já disse aqui, Paulo já mencionou o seu reconhecimento acerca dele mesmo e o propósito do seu ministério. Qual era a tarefa que ele deveria fazer? Ele sabe que a tarefa é sobrenatural, por isso aqueles que irão desempenhá-la precisarão de alimento que seja capaz de sustentar a sua trajetória nesta vida em face de tudo que será usado pelo inimigo contra nós. Tudo que o inimigo vai usar para desviar nossa atenção da fé, para desviar nossa atenção da palavra de Deus, para desviar nossa atenção do alvo da vida cristã. E o que acontece é que às vezes muitas pessoas têm se descuidado, né, desse alvo lá no final da vida cristã. Por isso Paulo vai dizer que o que sustenta a vida cristã é a esperança da vida eterna. É essa esperança. Você se vê assim, acordando ou dormindo à noite e pensando: puxa, Deus me deu a vida eterna. Todas as coisas, né, que estão ao meu redor são importantes para mim, mas a vida eterna é o que há de mais importante para o cristão. A esperança da vida eterna. E olha só, queridos, Paulo apresenta 3 elementos dessa esperança da vida eterna, capaz de sustentar a nossa caminhada em meio aos desafios da vida. O primeiro elemento, ele diz que esta esperança está fundamentada nas promessas do Deus que não pode mentir. É o Deus que a gente leu lá, Josué. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele falou, Ele fará. Paulo está dizendo isso aqui, irmãos. Capítulo 1. Verso 2 diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu. O Deus que não pode mentir. Porque mentira é contra o caráter de Deus. É contra o ser de Deus. Ele não pode mentir. Exatamente pelo fato que Ele é Deus. Ele não pode mentir. O que Paulo diz, irmãos, nesse verso 2, assegura a fidelidade de Deus. E dessa maneira ele nos chama para confiar na realização das suas promessas. Nenhuma das suas promessas cairão por terra. O texto de Números que a gente leu. Nenhuma das suas promessas cairão por terra. Lembre-se disso. Agora, não é promessa dos homens, não é promessa de pastor, não é promessa de líder, é promessa de Deus. Deus cumpre as promessas dele, não as nossas. Ele cumpre as promessas dele. Portanto, se algum dia eu fizer alguma promessa para vocês, que saia da minha boca e da minha mente, não deem atenção a elas. Porque promessa de vida eterna só vem do Senhor. Ele prometeu vida eterna por meio dos seus profetas.
Ele prometeu vida eterna por meio do seu Filho Jesus. Ele prometeu vida eterna por meio dos seus apóstolos. Dá para confiar nessas promessas de Deus? É possível confiar nelas? É possível dormir e acordar confiante que Deus já nos deu vida eterna? Se não temos, irmãos, essa esperança da vida eterna, então nossa caminhada vai parar em algum ponto. Nossa vida cristã vai ser deixada de lado em algum momento. O que Paulo diz como segundo elemento dessa esperança é que essa esperança está no propósito de Deus manifestado antes dos tempos eternos. Está aqui também escrito: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O que ele está dizendo? Ele está ensinando que o propósito de Deus de dar vida eterna aos eleitos está presente desde antes da fundação do mundo. Quando nada havia sido criado, quando o pecado não tinha nem sido consumado por Adão e Eva, Deus já tinha a sua promessa. Ele já tinha esse propósito de dar vida eterna, de salvar o pecador. Já era propósito de Deus. Isso encontra respaldo, irmãos, por toda a Bíblia. Efésios 1:4 diz que a eleição de Deus foi realizada antes da fundação do mundo. Como isso está amarrado, irmãos? Como a vida eterna é uma promessa que está amarrada, primeiro no Deus que não pode mentir, e depois no propósito de Deus que fez isso antes da fundação do mundo. E o terceiro elemento é que essa esperança está fundamentada na pregação do Evangelho realizada nos tempos devidos, diz o apóstolo Paulo. Verso 3: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo já disse que a promessa de vida eterna foi feita pelo Deus que não pode mentir. Ele já ensinou que o propósito de Deus de dar vida eterna aos seus eleitos foi decidida antes dos tempos eternos. E agora no verso 3, ele diz que nos tempos devidos, ele manifestou a sua palavra mediante a pregação. A pregação da palavra de Deus gera esperança da vida eterna no coração dos crentes. A pregação sempre traz para nós um renovar da esperança da vida eterna. Paulo está assegurando que por meio do ensino apostólico, do que eles escreveram na sua palavra, que Deus está confirmando a sua promessa e o seu propósito de dar aos eleitos a vida eterna. Então, queridos, para fechar tudo isso, esse texto nos conduz a 3 atitudes. É a aplicação desse texto para a nossa vida. Primeiro, que eu e você devemos esperar confiantemente no que Deus prometeu em sua palavra com respeito à vida eterna. Qual é a sua confiança em relação a isso? Esperar confiantemente
porque quem prometeu não pode mentir. Segundo, devemos praticar a piedade como resultado da esperança da vida eterna proposta por Deus antes da fundação do mundo. Ter uma fé prática, de bom testemunho, praticar a piedade como resultado da esperança da vida eterna proposta por Deus antes da fundação do mundo. E terceiro, considerar. Eu e você precisamos considerar que a esperança da vida eterna é garantia inegável da nossa eleição, conversão e salvação. Se não há em nós esperança da vida eterna, então a gente tem que pensar: eu não sou convertido. Eu não sou convertido. Considerar que a esperança da vida eterna é garantia inegável da nossa eleição, conversão e salvação. Queridos, era esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente pudesse pensar sobre isso. No acampamento a gente vai desenvolver outros subtemas sobre a esperança cristã, esperança do crente. Ainda temos muito o que dizer sobre a esperança cristã. Nós vamos falar isso lá no acampamento. Mas por enquanto, espere confiantemente no que Deus prometeu em sua palavra com respeito à vida eterna. Por enquanto, pratique a piedade como resultado da esperança da vida eterna proposta por Deus antes da fundação do mundo. Agora, considere que a esperança da vida eterna é garantia inegável da nossa eleição, conversão e salvação. Amém? Guarde essas três atitudes que a gente precisa ter, e toda vez que você ler esse texto, lembre-se disso. Quais são os elementos da minha esperança? Em que se baseia a minha esperança? No folclore? A minha esperança se baseia em mudanças econômicas, políticas do mundo? Qual é o fundamento da esperança cristã?